Bem-vindo ao Conexão Corretora, o podcast da Onlix Corretora que descomplica o mundo dos seguros e conecta você à proteção certa. Oi, eu sou a Marina Duarte e estarei com vocês aqui no Conexão Corretora. Tranquilidade é solução, Conexão Corretora chegou. E eu sou o Eduardo Castilho. Vamos juntos esclarecer tudo sobre seguros de forma simples e prática. Proteção sob medida, vem pra Onlix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia. Olha, quando a gente fala de seguro residencial, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é incêndio, né? Aquela coisa mais drástica. É assim. É uma ideia bem comum, mas, assim, limitada, né? Fica muito aquém do que o seguro residencial é hoje em dia. Totalmente. E é por isso que hoje a gente vamos investigar isso mais a fundo, usando o material que a gente analisou. Vamos ver o que essas apólices realmente oferecem. Exato. A ideia é desmistificar mesmo, sair dessa visão só do incêndio e explorar a variedade de proteções que existem. Isso, e vamos olhar o que as seguradoras grandes, tipo Porto Seguro, Bradesco, Tóquio Marine, Allianz, Azul, o que elas têm lá além do básico. Danos elétricos, vazamento, roubo, vendaval. E até responsabilidade civil, né? Que é algo super útil. Sim, e sabe, duas coisas me chamaram muito a atenção nesse material. Primeiro, custo. Uma das fontes até comparou com, um jantar fora por mês. Quer dizer, pode ser bem mais acessível do que se pensa, né? Com certeza. Esse é um ponto que quebra um mito importante. E o segundo ponto que você ia falar? O segundo é a parte prática das assistências 24 horas. Tipo chaveiro, encanador, eletricista. Não é só pra tragédia, sabe? Ajuda no perrengue do dia a dia. Perfeito. Essa combinação, proteger do grande problema e ajudar no pequeno imprevisto. É um pacote de tranquilidade. Então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. Por onde a gente começa? Talvez pela diferença básica. O que está segurado? A casa ou o que tem dentro? Ótimo ponto. Essa é a base de tudo. Tem duas coisas principais aí. Primeiro, a cobertura da estrutura do imóvel. Que seria? Telhado, portas, janelas. Sabe, as instalações elétricas, hidráulicas que são fixas. Caiu um raio e danificou o telhado. É essa cobertura da estrutura que vai cobrir o reparo. É o casco da casa. Entendi. E a outra parte? É a cobertura do conteúdo. Aí sim, são os bens móveis, nossos móveis, os eletrodomésticos, roupas, eletrônicos. Tudo que está lá dentro, mas não é parte da construção em si. Se um cano estoura e molha o sofá, por exemplo, é a cobertura de conteúdo que ajuda a reparar ou repor. Certo. E tem alguma pegadinha aí, principalmente para quem mora em apartamento? Tem sim, e é um alerta super importante. Olha, o condomínio geralmente tem um seguro obrigatório, né? Que cobra a estrutura do prédio. Mas, atenção, esse seguro do condomínio, na maioria das vezes, não cobre o que está dentro do seu apartamento, os seus bens. Então não posso relaxar achando que o seguro do prédio resolve tudo. De jeito nenhum. É fundamental dar uma olhada na pólice do condomínio, ver o que ela cobre exatamente e aí contratar um seguro individual para o seu conteúdo. E talvez até para complementar alguma coisa da estrutura que o seguro do prédio não cubra tão bem. Não dá para presumir, tem que verificar. Faz todo sentido. Ok, entendi dessa base. Agora, vamos para as coberturas que mostram que o seguro vai bem além do fogo. Um problemão que tira o sono. Água, vazamento, infiltração, alagamento. Como o seguro ajuda nisso? A água é sempre complicado. E o seguro residencial tem coberturas para isso, sim. Geralmente, o básico cobre danos por rompimento de canos, sabe? Ou quando transborda alguma tubulação dentro de casa. E se vazar da máquina de lavar, por exemplo? Também costuma cobrir vazamento de aparelhos, tipo máquina de lavar, aquecedor, ar-condicionado, tá lá. Infiltração por causa de chuva, aí depende. Tem que ver na apólice, às vezes está incluído, às vezes não, ou tem condições específicas. E se a rua alagar e a água entrar em casa? Enchente mesmo. Opa, aí já é outra história. Alagamento vindo de fora, enchente, isso geralmente não está no pacote básico, não. Precisa de uma cobertura adicional
específica para isso. Ah, então tem que pedir. Tem que confirmar se está incluído ou contratar à parte. O material que a gente viu até cita a Tokyo Marine como tendo um foco maior nisso, o que mostra que varia, né? Cada seguradora tem seu forte. Para quem mora em área de risco, essa cobertura é, essencial. Tinha um exemplo ótimo nas fontes sobre vazamento entre apartamentos, né? A máquina de lavar do vizinho de cima vaza e estraga o teto e os móveis do de baixo. Como fica? Esse exemplo é perfeito para ilustrar como funciona. Vamos lá. O morador de baixo, que teve o prejuízo no apartamento dele com os móveis, o gesso, talvez o piso, ele acionaria a cobertura de conteúdo do próprio seguro residencial dele. Certo, para cobrir os bens dele. Exato. Agora, e o vizinho de cima que causou o vazamento? Se ele for esperto e tiver contratado a cobertura de responsabilidade civil familiar, a famosa RC familiar, Que a gente vai falar mais daqui a pouco. isso. Essa cobertura de RC dele poderia ser usada para pagar os danos causados ao vizinho de baixo, porque a RC cobre danos que você causa a terceiros involuntariamente. Entendi. E se o vazamento estragou a estrutura do prédio, tipo a laje? Aí, provavelmente, entra o seguro do condomínio, porque é um dano estrutural do edifício. Viu como as coisas se conectam? Pode envolver o seguro do morador prejudicado, a RC do causador e o seguro do condomínio. Claro, tentar conter o vazamento se possível. Depois, avisar a sua seguradora imediatamente. E documentar tudo. Tira foto, faz vídeo de tudo que foi danificado. Isso é crucial. Fotos e vídeos são prova, né? Fundamental. Se envolver vizinho, condomínio, falar com o síndico pode ajudar a registrar o ocorrido também. Ah, e um detalhe sobre a RC. Às vezes, para acionar a RC do vizinho que causou o dano, a seguradora pode querer alguma evidência de que houve, um descuido, uma negligência da parte dele. Mas o principal é comunicar logo e seguir as orientações da seguradora. E claro, a prevenção ajuda, né? Manutenção em dia. Sempre. Verificar as mangueiras da máquina de lavar, as conexões, evita muita dor de cabeça. Beleza. Saindo da água, vamos para outro medo comum. Pane elétrica. Queima aparelho, dá curto-circuito, isso o seguro cobre. Cobre sim. E olha, essa é uma cobertura cada vez mais importante, né? Um tanto eletrônico caro em casa, geralmente a cobertura de danos elétricos paga o conserto ou a reposição de eletrodomésticos que queimam por causa de variação de tensão, raio ou curto-circuito. Tanto faz se o problema foi na rede da rua ou dentro de casa? Normalmente sim. Cobre problemas vindos da rede externa ou curtos na instalação interna. O importante é que a causa tenha sido um evento elétrico súbito e anormal. E cobre só o aparelho ou pode incluir o conserto da fiação, por exemplo? Depende da apólice. Mas muitas vezes cobre sim. Se um curto danificar a fiação, pode estar incluído. E se o curto causar um princípio de incêndio, aí já entra a cobertura principal de incêndio, claro. Mas o legal do dano elétrico é que um raio, um pico de tensão, pode queimar várias coisas de uma vez. TV, geladeira, computador, modem. Nossa, o prejuízo pode ser alto. Exatamente. A cobertura ajuda a não ter que bancar tudo isso do bolso de uma vez só. Tem alguma coisa que não cobre? Assim, se o aparelho queimar por desgaste normal, por ser velho, ou por mau uso, aí não cobre. E a seguradora pode pedir um laudo de um técnico para confirmar que foi mesmo um problema elétrico coberto pela apólice. Faz sentido. E para prevenir, o que dá para fazer? Usar aqueles protetores contra surtos, sabe? DPS no quadro de luz, ou mesmo aquelas réguas com proteção para os aparelhos mais sensíveis, ajuda bastante. E claro, ter uma instalação elétrica bem feita, revisada por profissional. Diminui muito o risco. Ok. Água, eletricidade, são acidentes. Mas e quando o dano é de propósito? Roubo, furto. Como funciona? Essa é outra cobertura essencial. Mas tem um detalhe-chave que as fontes destacam: a diferença entre roubo e furto. O seguro geralmente cobre roubo, que é quando tem violência ou ameaça direta contra a pessoa. Certo. E cobre também o furto qualificado. Qualificado. O que isso quer dizer? Furto qualificado é aquele que deixa vestígios claros de que alguém forçou a entrada. Tipo uma porta arrombada, uma janela quebrada, um cadeado estourado. Teve que ter a superação de um obstáculo, sabe? E o furto simples? Aquele que a coisa some misteriosamente. Esse furto simples,
Onde não tem sinal de arrombamento, muitas vezes não tem cobertura. É um ponto super importante da pólice. Então a prova do arrombamento é decisiva. Exatamente. Por isso que o boletim de ocorrência, o BO, é indispensável nesse caso. A polícia vai registrar como foi a ocorrência, se houve arrombamento, e esse documento é fundamental para a seguradora. E o que costuma estar coberto no roubo ou furto qualificado? Levaram a TV, o notebook. Sim, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, roupas, isso geralmente está coberto. Agora, dinheiro vivo, normalmente não cobre, ou tem um limite bem baixinho. E joias, obras de arte. Esses itens especiais, tipo joias, obras de arte, coleções, podem ter um limite de indenização separado, mais baixo que o limite geral do conteúdo, ou, para serem cobertos pelo valor real, podem precisar ser declarados especificamente na pólice, às vezes até com uma avaliação prévia. Tem que ver caso a caso. Por isso que guardar nota fiscal de tudo que é mais caro, ter um inventário, talvez até com fotos, ajuda demais na hora de comprovar o que foi levado e quanto valia. Facilita muito o processo com a seguradora. E claro, fazer o BO e avisar a seguradora o mais rápido possível. Falamos de vazamento interno, mas só para reforçar a questão da água de fora. Alagamento por chuva forte. Precisa mesmo de atenção extra na hora de contratar, né? Muita atenção. Se a pessoa mora numa área que já tem histórico de enchente, de rio que transborda, chuva que alaga tudo, é vital mesmo confirmar se a pólice tem a cobertura específica para inundação ou alagamento por causa externa. Senão não adianta nada. Exato, as fontes são claras nisso. Se a água da rua invadir a casa e não tiver essa cobertura específica, o prejuízo é todo do morador. O seguro básico não vai cobrir. Tem que perguntar para o corretor, confirmar na pólice direitinho. Entendido. Agora vamos voltar naquela cobertura que você mencionou para o caso do vazamento entre vizinhos. A responsabilidade civil familiar, a RC familiar. Ela parece bem útil mesmo. E é muito. É uma daquelas coberturas que, segundo o material, geralmente não custa caro para incluir na pólice, mas a proteção que ela dá é enorme. Basicamente, ela cobre danos que você ou alguém que mora com você causa sem querer a outras pessoas, a terceiros. Quem está incluído nesse alguém que mora com você? Normalmente o cônjuge, os filhos, outros dependentes que vivem na casa. E muitas apólices incluem até os pets, os animais domésticos. Sério? Até o cachorro? Sim. Se o cachorro escapa e morde alguém na rua, ou se ele estraga o jardim do vizinho, a RC familiar pode cobrir os custos. Que mais? Tinha outros exemplos, né? Tinha. A criança que está brincando de bola e quebra a janela do vizinho, um vaso de planta que cai da sua varanda e amassa o carro de alguém lá embaixo, e o próprio exemplo do vazamento que começa no seu apartamento e infiltra no de baixo. Tudo isso são danos a terceiros que a RC pode cobrir. E a grande vantagem é proteger o seu bolso. Imagina ter que pagar o conserto do carro do vizinho, uma indenização por causa do cachorro ou a reforma do apartamento de baixo. Pode ser uma despesa alta e inesperada. A RC familiar cobre esses custos, até o limite que você contratou. Dá uma tranquilidade financeira enorme para esses imprevistos do dia a dia. Nossa, realmente parece uma cobertura com um custo-benefício excelente. E além dessas proteções para problemas maiores, tem aquelas ajudinhas práticas, as assistências que a gente falou no começo. Isso, as assistências 24 horas. Muitas seguradoras, as fontes citam a Porto Seguro, Azul Seguros, incluem um pacote desses serviços junto com o seguro. Tipo, Perdeu a chave. Ou ela quebrou na fechadura de madrugada. Liga para a seguradora, eles mandam um chaveiro. Estourou um cano no domingo. Vem um encanador de emergência. Deu um curto numa tomada, ficou sem luz numa parte da casa. Manda um eletricista. e isso está incluído no preço do seguro. Não paga nada a mais na hora. Geralmente sim, já está incluído. Claro, pode ter um limite, tipo 3 chamadas de chaveiro por ano, ou um valor máximo por serviço. Mas, nossa, é uma mão na roda. E uma economia, porque chamar esses profissionais por conta própria, ainda mais fora do horário comercial, custa caro. É um benefício muito prático. Agrega valor no dia a dia mesmo. E se acontecer algo realmente grave, tipo a casa ficar inabitável? Boa pergunta. Algumas apólices têm também a cobertura de despesas com moradia temporária. Se um sinistro coberto, como um incêndio ou um alagamento sério,
impedir que a pessoa fique na casa. A seguradora ajuda com o aluguel? Exato. Pode cobrir o custo de alugar um outro imóvel parecido ou pagar diárias de hotel, por um tempo determinado, enquanto a casa está sendo consertada. Imagina um alívio numa situação dessas, né? Não ter que se preocupar com onde ficar em cima da hora. Uau, quanta coisa! Fica claro que para aproveitar tudo isso tem que entender o contrato direitinho antes de assinar. Vamos falar rapidinho daqueles termos que sempre aparecem: limites, franquias, exclusões. Essencial. Os limites de indenização são os valores máximos que a seguradora paga para cada tipo de cobertura. Vai ter um limite para a estrutura, que é o imóvel, e outro limite para o conteúdo, que são os bens. E tem que calcular isso direito, né? Fundamental. Se você colocar um limite baixo para o conteúdo e tiver uma perda grande, a indenização pode não dar para repor tudo. Por isso que fazer um inventário dos seus bens, mesmo que simples, ajuda a definir um valor mais realista para esse limite. Ok. E a franquia? Aquela parte que a gente paga. Isso. Franquia é a sua participação no prejuízo quando acontece um sinistro. É um valor que pode ser fixo ou um percentual que está lá na apólice. Ou esse valor é descontado da indenização que você recebe, ou você paga direto para a oficina ou para o prestador de serviço, depende do caso. E tem aquela relação, né? Franquia menor, seguro mais caro. Geralmente, sim. Se você quer pagar menos ou nada de franquia quando tiver um problema, o preço anual do seguro, o prêmio, tende a ser um pouco maior. E o contrário também vale. E por último, as exclusões. O que o seguro geralmente não cobre de jeito nenhum. Toda apólice tem uma lista do que está fora. Tem que ler com atenção. Mas exemplos comuns são danos por guerra, tumulto, desgaste natural das coisas pelo uso normal, problema que já existia e era óbvio, danos causados por falta de manutenção comprovada. Tipo se a calha tem entupida há anos e causa infiltração. Foi negligência na manutenção? Pode não cobrir. Atos de propósito do segurado para fraudar o seguro? Claro, também não. E muitas vezes problemas em imóveis que estão em construção ou muito caindo aos pedaços ou que não estão regularizados na prefeitura também podem ser excluídos. Entendido. É a parte chata, mas tem que ler. Agora vamos para a prática. Aconteceu o sinistro. Bate na madeira, mas se acontecer. Qual o passo a passo para acionar o seguro? O processo pode variar um pouquinho entre seguradoras, mas a lógica geral é: primeiro, segurança. Se for algo urgente como fogo ou vazamento grande, cuida das pessoas primeiro. Óbvio, mas importante lembrar. Depois, assim que for seguro, documenta tudo. Foto, vídeo de todos os ângulos do estrago. Guarda tudo. Passo 3. Se for caso de roubo, furto qualificado, vandalismo ou até incêndio suspeito, tem que ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência, o BO. Essencial para esses casos. Totalmente. Aí passo 4. Avisa a seguradora imediatamente. Pega o telefone, usa o aplicativo, o site, o canal que eles indicarem. Quanto antes avisar, melhor. Eles vão te dar as instruções do que fazer. E depois? Aí você coopera com a vistoria. A seguradora vai mandar um perito para olhar o estrago. Facilita o acesso, dá as informações que ele pedir. Pode ser que eles peçam orçamentos para fazer os consertos também. E se eu tive que gastar alguma coisa na emergência para evitar um dano maior? Guarda todos os recibos e notas. Se a sua apólice tiver cobertura para essas despesas emergenciais, você vai precisar dos comprovantes para pedir o reembolso. Parece um processo que exige calma e organização, mas é bem direto, né? Exato. Seguindo os passos, funciona. Então, para a gente fechar a nossa conversa, fica muito claro que o seguro residencial hoje é uma rede de proteção bem mais completa do que só pensar em incêndio, né? Sem dúvida. Cobre desde o cano que estoura e o curto que queima a TV, até o roubo, o vendaval e até se a gente causa um problema para um vizinho sem querer. É muito abrangente. E não dá para esquecer das assistências 24 horas, que quebram um galho danado no dia a dia e ainda gera economia. Exatamente. Aquele chaveiro no sábado à noite salva. E como a gente viu nas fontes, o custo pode ser bem razoável, né? Considerando o tamanho do prejuízo que ele pode evitar. Protege o bolso de um jeito bem significativo. É um investimento em tranquilidade, né? Você paga um valor que geralmente dá para parcelar para não ter que tirar do bolso de uma vez só milhares de reais para consertar a casa ou repor os bens depois de um imprevisto. A conta fecha. Com certeza. Isso deixa a gente com uma última provocação para o pessoal que está ouvindo, né?
Pensando em tudo isso, como será que um imprevisto, talvez nem uma tragédia enorme, mas, sei lá, aquele cano que estoura na parede, ou um raio que queima a geladeira e o computador novinho, como isso afetaria o planejamento financeiro, a rotina? É uma ótima reflexão, porque pensar nessas coberturas não é só se proteger do pior cenário possível, aquele mais catastrófico, é também ter mais segurança e suporte para lidar com os percalços mais comuns, talvez, da vida cotidiana. É sobre gerenciar riscos para ter um pouquinho mais de paz de espírito, né? Obrigado, até o próximo episódio. A Olix tem proteção. Seguro na mão, tranquilidade é solução. Conexão Corretora chegou pra cuidar de você onde for. Aqui tem proteção sob medida. Vem pra Olix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia.